Nós vamos voltar para o texto de Ruth, capítulo 1. Semana passada nós demos início, né, parte introdutória, versos 1 a 5, tendo como personagem principal Elimeleque. Todo mundo pensa que quando chegarmos ao livro de Ruth, a gente vai falar sobre a história de Ruth o tempo inteiro, né? Mas não é bem assim. Até chegar lá, você tem a decisão de Elimeleque em deixar Israel e ir para Moabe, por conta da fome que Israel estava sendo ameaçado. O desdobrar desta história com a morte do próprio Elimeleque, depois dos seus 2 filhos. Agora, a situação, né, de vulnerabilidade que fica a sua esposa Noemi e as noras de Noemi, Ruth e Orfa. E diante dessa situação, né, nós terminamos assim na semana passada, o desamparo das mulheres e a esperança que essa mulher tinha de que Deus intervisse de alguma forma na circunstância em que elas estavam. Então, quando nós vamos pensar que nos versos seguintes, Ruth vai aparecer agora mais uma vez, não é Ruth a personagem principal, mas é Noemi. Os versos 6 até o verso 21 vão aparecer, sim, o nome de Ruth algumas vezes, mas claramente os verbos, eles indicam, né? A conjunção verbal, ela indica quem é o personagem principal. Por exemplo, se você tem 3 personagens e os verbos estão conjugados no plural, isso quer dizer que as 3 elas têm importância naquela sessão. Não é o que acontece aqui. Vocês vão perceber que os versos, especialmente o verso 6, que nós vamos tratar hoje, ele trata os verbos sempre no singular. Observe. O verso 6 diz: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Ou seja, as noras são citadas, mas não são incluídas nas ações, porque elas não são personagem principal. Então, Ruth está ficando de lado ainda. Orfa nem se fala. Então, nós temos os primeiros personagens, Elimeleque, versos 1 a 5, verso 6, que é o verso que nós vamos tratar hoje. O personagem principal é Noemi, e nos versos seguintes também. Só e principalmente no capítulo 2 é que Ruth ganha proeminência. Ela vai ser citada algumas vezes aqui, mas a grande proeminência é dada no capítulo 2, ou a partir do capítulo 2. Mas tudo isso envolve a história de Ruth, a história da redenção, como Deus tem tratado com esta família e feito isso como exemplo para todo Israel e para toda a igreja em todos os tempos. Não é comum você ouvir sermões somente no verso 6. Geralmente você vai ter um sermão do verso 6 até o verso 21, né? Mas há uma grande possibilidade que seja feito no verso 6 somente. Esse é o verso mais prolongado nos comentários, claramente se percebe isso, porque é um verso de transição. Então eu decidi fazer desta forma, não só eu, outros pastores fazem isso também, enfatizar o verso 6, para que os irmãos percebam a mudança no agir de Deus na história dessa família e como esta mudança se deu e como ela se dá como exemplo nas nossas vidas. Então, ouçamos a voz do Senhor, Ruth 1, verso 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Oremos ao Senhor. Tua palavra, ó Deus, é rica, tão rica, que uma só palavra de um versículo seria muita coisa para se falar num único sermão. Quem dirá, Senhor Deus, meditar num versículo inteiro? Quantas verdades estão aqui, Senhor Deus, não escondidas, mas reveladas, com as quais nós precisamos ter contato, para que a nossa fé seja alimentada, para que os nossos corações sejam encorajados, para que haja esperança no meio do povo e para que os nossos pecados sejam tratados, Senhor.
Por isso, Senhor Deus, apesar da nossa limitação, que não consegue ver muito, Senhor Deus, num versículo como esse, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, haja poderosamente neste lugar, esta manhã, revelando as verdades da Tua lei e do Teu Evangelho, apresentando Cristo aos nossos corações, desnudando, Senhor Deus, os nossos pecados, tratando-os para a Tua própria glória, para o louvor do Teu bendito nome. Faze isto, Senhor Deus, usando-me. Tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, que sou completamente incapaz de fazer por mim mesmo. Faze-o por mim, para o benefício do Teu povo, Senhor Deus, nesta manhã. Abre os corações e prepara-os para receber a Tua palavra, porque esta palavra é palavra do Senhor. Amém. Dizem que viajar é muito bom, e eu concordo. Mas melhor do que viajar é voltar para casa. A melhor parte da viagem é o retorno. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a melhor que seja a estadia, não é como a nossa cama. Por melhor que seja o hotel, não é tão bom como a nossa casa. Por mais agradável que seja a cidade, não é Campina Grande. Então, fica difícil querer passar muito tempo fora de casa. O desejo é de voltar. As férias são muito agradáveis, são muito reconfortantes, elas trazem de volta a nossa força, né? A gente sai da rotina, conhecemos novas pessoas, novas culturas, tudo isso é muito bom. Mas tem um momento na viagem que a gente diz assim, que vontade de voltar para casa. E quando a gente vai subir na serra, quando vem de carro, ou vai descendo no avião e vê Campina Grande, é um alento para o coração. Voltei para a minha terra. Vou voltar à minha rotina. E é nesse momento que a gente dá muito valor à nossa rotina. Sair da rotina é bom para espairecer, para pensar em outras coisas, mas quando a gente está voltando, o sentimento que dá é que bom que eu vou voltar a fazer o que eu faço todos os dias. A não ser que a tua vida seja uma vida que você não se alegre. Mas o natural é que seja assim. Viajar é bom, voltar para casa é melhor. Se em período de férias voltar para casa é melhor, imagina quando você saiu de casa, não por conta das férias, mas porque na tua terra não tinham que se comer. Porque a fome abateu uma região onde você morava, a ponto de você ter que sair de casa. Essa era a circunstância que vivia a família de Noemi. Elimeleque, por conta da circunstância que Israel passava, a situação difícil, onde não havia pão, ou estava na iminência de não ter pão, ele decidiu, de maneira equivocada, como nós vimos no primeiro sermão, sair de casa. E sair de casa ali não era simplesmente passar um tempo fora em um lugar estranho, mas era mais do que isso. Sair de casa para Elimeleque era deixar a igreja. Por incredulidade, achando que Deus não poderia sustentar ele, sua esposa e seus filhos, ele deixou o lugar de adoração para morar com os ímpios. E nós vimos como Deus pesou a mão sobre a vida daquele homem. Ele foi morar em Moabe, e habitando lá, morreu Elimeleque, morreu Malum e Quilion, os seus 2 filhos. E ficou Noemi só, desamparada. E nós percebemos que quando os homens tomam decisões pelas suas casas, que têm aparentemente boa intenção, mas sem sabedoria, boa intenção, mas não fundamento bíblico, porque a boa intenção era, eu preciso providenciar o necessário para a minha casa, mas a falta de fundamento bíblico é, eu não posso fazer isso deixando a igreja, eu não posso fazer isso abandonando a minha fé. Ele colocou em risco a sua vida, dos seus filhos e inclusive da sua esposa.
Se o objetivo era cuidar da casa, ele destruiu a casa. E nós podemos destruir as nossas casas com as nossas próprias mãos, tendo por base decisões que aparentemente têm ótimas intenções. Ter boa intenção não é tudo. Eu preciso ter boa intenção baseado num fundamento bíblico. Eu tenho que fundamentar as minhas decisões não na boa intenção, mas na Escritura. A boa intenção é uma disposição do coração, mas o meu coração enganoso pode estar errado, percebe? A Escritura nunca estará. Se eu fundamento as minhas decisões na intenção, eu estou fundamentando a minha decisão no meu coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas se eu fundamento as minhas decisões na Bíblia, na Escritura, nos princípios da palavra de Deus, que eu aprendo na igreja, eu estou fundamentando uma rocha eterna, que é o próprio Cristo. E a minha família não terá prejuízos, porque a palavra, ela se responsabiliza, não somente pelos atos, mas pelas consequências dos nossos atos. Agora Noemi está só, como é dito no verso 5, observe. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, tudo que ele queria preservar, que era a vida dele, dos seus filhos e da sua esposa, agora ele já morreu, seus filhos morreram e a esposa está desamparada. Essa é a situação da ida do povo, ou parte do povo de Deus, para Moabe. Sair da igreja nunca é a solução. Se afastar das coisas de Deus jamais será uma solução para os teus problemas. Na verdade, é o início da desgraça completa. Mas se os versos 1 a 5 demonstram a ida, né? O verso 1 e o 2 deixam isso muito claro, perceba. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Eles deixaram a terra de Israel e habitaram em Moabe e ficaram ali. Inicialmente, a ideia era de uma peregrinação, mas eles acabaram se estabelecendo naquele lugar, como se aquele lugar fosse a solução do problema. Perceba, o problema é a fome, aparentemente. Qual é a solução do problema da fome? Comida. Mas nós percebemos no primeiro sermão que o problema não era a fome era a externalização de um problema do coração. O problema é que o povo, no período de juízes, não tendo liderança, não tendo rei, cada um fazia o que estava no seu coração. E eles se metiam em muitos pecados, principalmente no pecado da idolatria. Portanto, o problema nunca foi a fome, o problema era a idolatria. A fome foi a forma de Deus apertar o cerco para que o seu povo se arrependesse. Então, quando nós estamos passando, irmãos, privações, dores, enfermidades, tribulações, por conta de um pecado, a solução não é resolver aquilo que aparentemente está doendo, mas ir a fundo no problema. Ir a fundo no problema. Se você tem, por exemplo, um câncer, e este câncer te provoca determinado tipo de dor, tomar analgésico não é a solução, é um paliativo, para que aquele sintoma específico seja aliviado e você possa sobreviver, lidando com a dor de uma forma um pouco mais leve. Mas o câncer permanece. Ou ele é tirado completamente lá, por uma cirurgia ou algum outro tipo de tratamento,
ou você vai morrer tomando analgésico. A dor passa e depois volta. Se nós não arrancarmos o pecado do nosso coração, nós vamos viver tomando analgésico, paliativos. Mas o problema continua. O problema não era a fome, o problema era a idolatria. Mas então Deus aparentemente tratou a idolatria. Porque agora eles vão voltar para a terra. Então, se do verso 1 a 5 é a ida, o verso 6 em diante marcam a volta, observe. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Dois verbos são principais aqui. O verbo levantar-se e o verbo voltar. O verbo levantar-se, ele é utilizado, né, muitas vezes no Antigo Testamento. E também no Novo Testamento. Quando é dito nos Evangelhos, né, aquela moça que estava lá adormecida, né, no sentido eufêmico, e o texto fala, Talita cum, né, Talita levanta, levanta da morte para a vida. É o mesmo verbo que é usado aqui, levanta-te. Algumas Bíblias, algumas versões bíblicas não usam, como faz a corrigida fiel, o verbo correto na tradução, que é levantar-se, mas diz dispor-se. Dispôs-se esta mulher juntamente com suas noras. Mas não é o melhor sentido da palavra. É levantar, de fato. Por exemplo, Deus disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão e foi. É uma disposição do coração, de fato. Mas esta disposição do coração é revelada num ato, uma ação de levantar-se e ir. Ou seja, você dispôs o seu coração e foi, deixando a tua terra e a tua parentela. Isso é se dispor, isso é levantar. Muitas outras vezes, por exemplo, quando Deus disse lá em Gênesis 22 ao mesmo Abraão que ele deveria entregar o seu filho, o seu único filho, em adoração ao Senhor, levantou-se Abraão e foi até o monte. Ele ouve a palavra, ele ouve a promessa e se levanta. É uma ação que é motivada pela fé. Aí Tiago diz no Novo Testamento, porque a fé sem obras é morta. A fé que não é operosa é morta. A fé que é imóvel é morta. Quando Deus fala, nós nos levantamos. Quando Deus diz que nós devemos agir, nós agimos. Porque a disposição do coração faz o homem agir por meio da fé. A nossa fé é uma fé de ação, irmãos. Por isso que os reformadores diziam, orem e trabalhem. Orem e trabalhem. Se você só trabalhar, você está pecando contra o Senhor, porque você está dizendo, eu posso fazer as coisas sem oração, sem o auxílio de Deus, isto é soberba. Então ore, demonstre dependência de Deus. Mas aí depois de demonstrar dependência, se eu só ficar orando e não trabalhar, eu estou pecando contra a providência, porque a doutrina da providência me ensina que a maneira que Deus vai me abençoar é por meio do trabalho. Então ele revela isso, que não vai cair do céu, que eu tenho que me levantar amanhã cedo e trabalhar. Trabalhar pela minha casa, trabalhar para o meu corpo, trabalhar para a casa daqueles que trabalham comigo, para o benefício múltiplo, não só meu, como dos que estão ao meu redor, e os que estão até longe de mim. E assim Deus vai me abençoar. Eu oro e trabalho. Nós nunca deveríamos sair de casa sem orar. Nós nunca deveríamos ficar em casa só orando. Percebe? É exatamente este balanço. Eu nunca devo sair de casa sem orar. Porque isso é um assinte ao Deus Todo-Poderoso.
Mas eu nunca devo ficar em casa só orando. Porque seria presunção achar que Deus tem a obrigação de me entregar tudo. Eu oro e eu trabalho. Então eu levanto e vou. Deus disse, levanta, Abraão. Abraão foi. Deus está dizendo aqui a essa mulher chamada Noemi, levanta. O texto diz, então se levantou ela com as suas noras. É hora de voltar para casa. E o segundo verbo, que é o verbo voltar, né, voltou dos campos de Moabe. O primeiro verbo é cum, o segundo é shuv, que é o verbo muito utilizado para arrependimento, para conversão. Então ela ouviu a palavra, ela se levantou para fazer o que Deus mandou. E isto era mudança de caminho, percebe? O que é conversão? É mudança de caminho. Deus está mudando a direção da vida dessa mulher. Como Ele mudou a nossa direção. Conversão não é nada mais do que isso. Eu estava indo a passos largos para o inferno. Em determinado ponto da minha vida, Deus me toma, me gira e me faz andar em outro caminho. O voltar para Noemi não é simplesmente voltar para casa. É mudar o caminho. Eles se desviaram do caminho ao saírem de Israel. Eles deixaram a igreja, é isso que queria dizer. Foram disciplinados, tratados, e agora estão voltando para o caminho. Ora, se alguém sai do caminho e não recebe disciplina, é a igreja dizendo, vai para o inferno, problema teu. É isso que a igreja está dizendo nas entrelinhas. Não me importo com a tua alma, continua neste caminho e vai para o inferno. Mas quando a igreja usada pelo Espírito Santo de Deus pune o pecador, trata o pecador e há arrependimento e conversão, esta pessoa se levanta e torna ao caminho de Deus. Noemi, que aparentemente estava desamparada, que não tinha mais marido e filhos, não havia mais esperança humana para Noemi. Nesse momento, Deus interviu na sua vida e ela mudou o caminho. É muito bom, irmãos, quando nós temos a oportunidade de escutar o evangelho dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas que estão mais próximas. Mas às vezes não é possível. E Deus age diretamente conosco. Noemi, escutar o evangelho de quem agora? O marido morreu, os filhos morreram, todo mundo morreu. As únicas duas pessoas que estavam do lado dela eram duas moabitas que não conheciam tanto assim. Ouviram falar dos seus maridos, é bem verdade. Mas então Deus foi lá e interviu na história. São dois momentos que mais claramente Deus intervém aqui em Ruth. Um é capítulo 1, verso 6, e o outro, lá no finzinho do texto, capítulo 4, verso 13. Quatro 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Você percebe que houve a coabitação entre Ruth e Boaz, mas o texto diz que foi a intervenção divina que fez com que Ruth pudesse conceber. É como se Deus saísse do céu e entrasse na história e fizesse aquela mulher conceber, para que dela viesse toda a geração que daria no Messias. Porque é isso que acontece em seguida, veja. Nasce o filho, e aí nos versos 18 em diante do capítulo 4, estas, pois, foram as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Rão, e Rão gerou Abinadab. E Abinadab gerou Naazon, e Naazon gerou Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed.
e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E de Davi vem o Cristo, que é o filho de Davi. Deus interviu na história. Quantas vezes, quando não havia mais esperança nenhuma para a nossa vida, e nós olhamos para um lado e para o outro, não tinha quem recorrer. E de uma hora para outra, há uma mudança completa na nossa vida. Porque Deus interviu na história. Que grande bênção é saber que o Deus Todo-Poderoso que habita nos céus é o mesmo que habita com o seu povo na terra. Não só para olhar o que se passa conosco, mas para intervir diretamente na nossa história. Voltando lá para Ruth 1:6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Ela levantou-se e voltou, porque ouviu. Porque ninguém vai se levantar, ninguém vai se converter, ninguém vai se arrepender se não ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Não havia e-mail, não havia internet, não havia WhatsApp. Como é que essa mulher ouviu falar do que Deus estava fazendo lá em Israel? Ainda que não fosse tão distante assim, mas havia uma certa distância geográfica. Muito provavelmente Ruth, aliás, Noemi, ela estava lá em Moabe, mas com um pensamento em Israel. Quando ela percebeu que Deus pesou a mão sobre a vida dela, fazendo-a perder seu marido e seus 2 filhos, ela entendeu que aquilo era, sim, de fato, uma disciplina divina. E ela aguardava a intervenção de Deus para que ela pudesse tomar alguma atitude. Então, quando ela ouve falar que Deus estava visitando o seu povo, ela levanta e volta. Quando nós estamos longe dos caminhos de Deus e ouvimos falar de Deus, que maravilha. Você abrir comigo o livro de Provérbios, Provérbios 25. Provérbios 25, verso 25. Diz assim: como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. Lembra que Provérbios 31 fala de Ruth como a mulher virtuosa? Agora fala de quando ela ouviu, juntamente com Noemi. Quando ela ainda estava em terra distante. É interessante que o capítulo 2 de Ruth é um capítulo que vai falar várias vezes a origem de Ruth. Diz lá muitas vezes, ela é moabita, ela é uma moabita. Para deixar claro que ela era uma estrangeira. E foi ainda habitando numa terra estranha que ela ouviu falar dos feitos de Deus. É como água fresca para uma alma cansada, ouvir as boas novas, o evangelho vindo de uma terra distante. Podemos também citar o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, abra comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A partir do verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar.
E sucedeu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Há uma seca, não há esperança. O profeta diz ao servo: sobe e vê se vai vir chuva. Mas não vai uma vez só. Você vai 7 vezes. Uma vez ele vai, nada. O céu limpo. Vai de novo, limpo. De novo, limpo. De novo, de novo. Na 7ª vez, talvez você esperasse que a mensagem de Deus fosse: o céu está preto para chover. Está negro. Mas não. O servo diz: tem uma nuvem. Mas não é uma nuvem. É uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. O profeta diz: agora vai lá, avisa que vai vir um temporal. Ela ouviu, Noemi ouviu. Deus tem visitado o seu povo com pão. É só uma nuvem. Eu vou voltar agora para a casa de Deus. Porque Deus tem usado de misericórdia comigo. E eu não tenho mais nada com esse mundo. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor. O que é que nos impede de nos firmarmos verdadeiramente nos caminhos de Deus? É quando nós achamos que os sinais de Deus são poucos. E que é mais seguro ficar onde nós estamos. Com os nossos confortos, com o tipo de vida que nós já resolvemos viver, longe das coisas de Deus, tendo amigos que não falam sobre as coisas de Deus, cercado de um mundo todo que propõe o pecado. Mas eu estou seguro aqui. Há uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ela ouviu falar e voltou. Não perca tempo. Volte para os caminhos de Deus. A nuvem pode ser do tamanho da mão de um homem, mas é um temporal pela frente. Quando Deus avisa, é bom dar ouvidos. Então, voltando lá para Ruth 1,6, essa mulher desamparada ouve as promessas de Deus. Deus está visitando o seu povo. Essa expressão é muito comum também no Antigo Testamento, quando Deus visita. Mas em muitas ocasiões a visita de Deus não é para beneficiar o seu povo. Muito pelo contrário. Ele visita muitas vezes para punir o seu povo. Mas não é isso que está acontecendo. A visita de Deus agora é para abençoar. Deus visitou o seu povo para abençoá-lo. Ele viu a situação. Ele percebeu que Israel estava arrependido. Ele ouviu o clamor do seu povo e visitou. Isso deixa claro, irmãos, que Deus é o Deus que não julga pelo ouvir falar, mas pelo que ele vê. Quando lá em Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11, especialmente, o cenário todo formado dos homens levantando uma torre que faria uma ponte entre os céus e a terra, pelo menos esse era o objetivo. Eles estavam tentando adentrar os céus com essa torre. Aí o texto diz: Deus visitou, Deus se inclinou e foi olhar. Obviamente é uma forma, inclusive, irônica, né? Dizer, eles estão tentando entrar no céu, eu tenho que me inclinar para ver, que é tão pequeno, que eu tenho que me inclinar e ver. Mas, por outro lado, Deus está visitando ali para entender o que eles estavam fazendo e puni-los.
O Deus que tudo vê e o Deus que intervém é o Deus que julga corretamente. Se o nosso coração está inclinado a Ele, Ele visita para nos abençoar. E é o que Ele faz, observe. Verso 6, parte B. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ele não visitou uma família, não. Ele visitou o povo. Quando nós vamos tratar da nossa salvação, irmãos, tratamos de maneira individual. Deus não salva no atacado. Deus só salva uma pessoa de cada vez. Só que quando Deus visita, quando Deus abençoa, Ele não abençoa uma pessoa isolada da outra. Ele abençoa o povo dele. Então, em um sentido, a salvação é individual. Porque Deus trata o pecado de cada um. Mas, no outro sentido, Deus trata a questão de salvação como uma questão pactual. Deus está visitando o seu povo. A igreja do Senhor está sendo abençoada. E Noemi está dizendo, eu quero fazer parte disso. Eu não vou ficar aqui. E com que Deus visita? Deus visitou o seu povo, dando-lhe pão. Que coisa fantástica. Eles estão com fome. Deus vai dar pão. Só que o que aconteceu entre uma coisa e outra? Porque eles já estavam com fome há muito tempo. Por que Deus não deu pão antes? Porque eles precisavam se arrepender. Agora é a hora de dar pão. Existem situações, irmãos, que nós temos o recurso, nós temos as condições, mas os nossos filhos nos pedem e nós não damos. Sabe por quê? Porque não é hora de dar. Às vezes é hora de reter. Para que eles aprendam e deem valor ao momento que a gente dá. O livro dos Salmos, Salmo 104, Salmo 145, fala de Deus como o Senhor da providência. E diz lá, Senhor, quando tu abres a tua mão, todos recebem, se alimentam e são abençoados. Mas quando o Senhor fecha, não tem quem busque alimento. Não há onde buscar alimento. É a mão de Deus que abre e fecha. É exatamente o que está acontecendo aqui. Deus precisou tratar, Ele fechou a mão. Agora, eles estão arrependidos, então Deus abre a mão, dando-lhes pão, provisão. É algo que aconteceu muitas vezes, na verdade, na história da redenção inteira, Deus deu pão. Lembre-se, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou um jardim cheio de alimento. E Ele disse, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, livremente. Só não podem tocar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles sabiam disso. Qual foi o problema? Eles quiseram comer justamente do fruto proibido. Porque eles queriam ser como Deus. Eles não se satisfizeram no que Deus deu. Eles queriam ser iguais a Deus. E aí, a pergunta 193 do nosso catecismo, ela é enfática em apresentar como isso foi um problema sério para o povo de Deus. Pergunta 193, se você quiser abrir no seu telefone, ela diz assim: o que pedimos na quarta petição? Na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado, perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores desta vida e que merecemos ser por Deus totalmente privados delas, tendo elas se transformado em maldição para nós no seu uso, que nem elas podem em si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las,
nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente. Pedimos por nós mesmos e por outros, que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em dia, no uso dos meios lícitos, possamos, do seu livre e conforme parecer bem, a sua sabedoria paternal, gozar de sua porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós, em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Percebe? Nós perdemos o direito àquilo que nos sustenta por conta do pecado. Ou Deus dá pão, ou nós morremos de fome. É isso que o texto está dizendo. Desde que o homem pecou, ou Deus abre a mão, como disse o salmista, ou a gente morre de fome. Agora você já imaginou que loucura é um ímpio sentar à mesa com os seus filhos e com a sua esposa e não dar graças a Deus? Foi Deus que abriu a mão. E aquele ímpio não reconhece isso. Ele diz para os filhos: papai trabalhou, está aqui o alimento. Que loucura seria, irmãos, se os santos de Deus, se a igreja de Cristo, se sentasse à mesa e fizesse a mesma coisa. Não reconhecesse ali a mão de Deus. Jesus Cristo, todas as vezes que sentou com seus discípulos, ele dava graças. Ora, mas ele não é Deus. Mas ele é homem. Ele se colocou ali como homem. Ele disse: graças te damos, Senhor, pelo pão de cada dia. E na oração que ele nos ensina, ele disse: o pão de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso. Veja, eu peço por mim, peço pelos meus irmãos. De cada dia, não me dá o pão de amanhã hoje, mas o pão de hoje, a porção que eu preciso hoje, me dá hoje. O sujeito mais rico do mundo, que acumulou riquezas sem fim, que poderia tranquilamente parar de trabalhar hoje, ele é ensinado por Cristo a orar: o pão de cada dia dá-nos hoje. Porque se Deus retiver o pão, se Deus fechar as mãos, as comportas dos céus, da casa do rico, ele fica sem nada no mesmo dia. Por isso, dá-nos o pão. Quando houve uma outra fome muito severa em Israel, no final do livro de Gênesis, Deus enviou um homem chamado José, que não entendia muito bem aquilo que estava passando. Quanta injustiça! Os irmãos venderam, ele é vítima de mentira, ele é preso. E daqui a pouco ele está lá na casa de Faraó. O que é que eu estou fazendo aqui? O que foi que Deus fez comigo? Até que ele recebe os seus irmãos, passando fome. Aí ele entende e diz aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Não tenham medo. Foi Deus que me mandou na frente de vocês, para que eu possa lhes dar o pão. Quando Israel depois vai sair do Egito e entra no deserto onde não tem pão, o que é que Deus dá? Deus dá o pão a eles, um pão que desce do céu, maná, e eles comem e se fartam. A família de Noemi saiu de casa porque não tinha pão. De onde virá o socorro? Ela ouve falar do Evangelho. Deus visitou o meu povo e Ele está dando pão. É hora de voltar.
Mas o pão não é somente o pão físico. Não é a única expressão do pão na Escritura. Porque a primeira vez que a palavra provisão, porque aqui claramente é a doutrina da provisão, Deus está provendo o pão. Primeira vez que a palavra prover aparece na Escritura, em Gênesis 22, não é no contexto de pão. Quando Isaac, o único filho de Abraão, o filho da promessa, é requerido por Deus. E ele começa a subir o monte com o seu pai. Até que ele para o seu pai e disse: meu pai, eu estou vendo aqui a madeira para o sacrifício, eu estou vendo o cutelo, mas está faltando uma coisa. Cadê o animal? Cadê o cordeiro? Lembram-se qual foi a resposta do pai da fé, Abraão? Ele disse: meu filho, Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro. E eles sobem. E quando ele vai matar o seu filho, crendo que se Deus quisesse, ele mataria e depois ressuscitaria o seu filho. Deus diz: não, não faça isso, Abraão. E vem a providência, o cordeiro é morto no lugar do filho dele. Exatamente neste sentido que lá em João capítulo 6, abra comigo, por favor. João 6. A partir do verso 48. A partir do verso 47, melhor. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne e comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Agora você entendeu o que é o pão? Quando Deus providenciou o pão lá em Israel, e Noemi ouviu falar que Deus estava visitando o seu povo com pão, o que ela entendeu foi a redenção para Israel, a esperança para a minha vida. Eu vou deixar esse mundo e vou para lá. A fé de Noemi é a mesma fé de Abraão, que se levanta, deixa tudo e vai. É a fé que Cristo disse que se não houver no nosso coração, nós não temos ele. Que não deixar pai, mãe, tio, tia, avô, avó, primo, prima, por amor de mim, não é digno de mim. E quando eu vou, porque eu escutei que havia esperança, eu recebo o pão. Aí ele diz: mas vocês estão pensando que é o pão do Antigo Testamento? Porque Deus deu àquele povo pão e eles morreram no deserto. Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, nunca mais morrerão, mas terão a vida eterna. Nunca mais morrerão, mas terão a vida eterna. O problema nunca é a fome. O problema nunca é o desemprego. O problema nunca é o casamento, ou a falta de casamento, ou os filhos, ou a falta de filhos. Não. O problema é o pecado. Mas esse pão que desceu do céu é o mesmo que foi pregado no madeiro e morreu pelos nossos pecados.
A morte de Cristo é a esperança que nós teremos pão a fartar, para saciar nossa alma. Se buscarmos qualquer outro pão desse mundo, e Moabe tinha pão, mas Noemi não estava satisfeita. Esse mundo tem pão, mas não pode satisfazer tua alma. Deixe o pão do mundo. Deixe as bolotas do Egito. E corra para Canaã. Corra para Belém. Lembram? Belém, a casa do pão. Voltou a ter pão. Porque Deus abriu as mãos e abençoou o seu povo com o alimento do céu. Corra para Cristo e tenha o pão da vida. Amém. Oremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus bendito. Porque nunca saímos da nossa casa para esta Belém, e chegamos aqui e não tivemos pão. Todos os domingos, o Senhor nos alimenta com o pão do céu. Gloriosamente, Senhor Deus, o Senhor nos apresenta o teu Filho, o pão que desceu dos céus. Como tu fizeste com Noemi, Senhor Deus, inclina o nosso coração para ti. Nos volta a ti, Senhor Deus, nos faz levantar hoje de manhã e partirmos para o Senhor, porque ouvimos falar que voltou a ter pão na casa do pão. Que o Senhor nunca permita que falte, Senhor Deus, o pão vivo que desceu dos céus nos nossos corações e no coração deste povo. Salva-nos, Senhor Deus, abençoa-nos e santifica-nos para o louvor do teu nome em Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos ficar de pé, irmãos, para cantar.